Mas vamos lá, gente. Vamos começar falando de saúde. Com a pandemia, as pessoas que tiveram Covid-19, até as que tiveram mais tempo, eu tive em março de 2020, ainda tenho algumas consequências dela. Ou então, em casos mais recentes, tem gente também que relata sintomas que persistem após a fase aguda da doença, né? E as dores, elas são uma reclamação bem frequente. Hoje a gente vai entender como o vírus afeta o organismo a longo prazo e o que pode ser feito para minimizar os sintomas dolorosos, ajudando na recuperação do fôlego e da força. Eu converso com a médica especialista em dor, Jamile Pereira, que faz parte do corpo clínico dos hospitais Albert Einstein, São Camilo e do Instituto de Câncer de São Paulo. Jamile, seja muito bem-vinda. Que honra te receber. Eu troquei de lugar, eu mesma esqueci que eu troquei de lugar. Isso tem a ver com síndrome pós-Covid, porque minha memória foi pro brejo, eu vou te falar. As palavras fogem, coisas eu esqueço. Exatamente. O Covid, a gente esquece que ele é uma síndrome sistêmica, né? Uma doença sistêmica. Então, ela ataca não só o pulmão, né? Não só uma doença respiratória, né? Ela ataca também outros órgãos. E aí, essa síndrome pós-Covid, ou Covid de longa permanência, né? Covid de longa, a gente ainda está delimitando esse nome. É quando os sintomas que você teve, né, do Covid, ele permanecem por mais de 3 meses. Então, você tinha falado que em março de 2020 e hoje ainda consegue perceber alguns. Então, isso é que a gente chama de Covid longa, que muita gente fala assim, nossa, mas será que só eu? Será que só comigo aconteceu isso? Será que porque eu fiquei com isso? Mas não, é algo muito comum e muito prevalente. Após a vacinação, após a gente perceber a nova Ômicron, a gente está percebendo que essa Covid longa, esses sintomas, eles estão sendo amenizados. Tem menos tendência quem tem o perfil vacinal completo, né? E também essa nova variante também está dando menos esses sintomas de Covid longa, né? Bom, essa aí é mais leve, né? Principalmente em quem está vacinado. Agora, esses sintomas, para quem teve na primeira cepa, eles vão persistir por quanto tempo? Você falou que eles afetam o sistema nervoso como um todo. Mas todas as variantes, elas podem causar. Então, mesmo essa sendo menos... Sim, pode sim ter os sintomas que permanecem, né? Eles podem permanecer de dias. Então, vamos pensar assim, vamos separar. E no Covid, na sua fase aguda, onde você pode ter aquela dor de cabeça, dor no corpo, enquanto você está com a doença, né? Lá, os seus 14 dias, agora 10 dias. Você tem aqueles sintomas do momento. Tem o pós, que você pode ficar de 4 até 12 semanas, né? Até 12 semanas e depois de 3 meses, né? Então, nós vamos ter esse período de pós, né? Depois de 3 meses, onde você ainda pode ter esse sintoma do coisa. Então, esse tempo é variável, né? Ele pode durar de dias até semanas e meses, né? Olha lá. Agora, tem alguma coisa que vocês já descobriram que seja eficiente para a gente tratar esse desconforto? A gente não tem uma medicação comprovada efetivamente para a síndrome pós-Covid. A gente trata os sintomas. Como eles são variáveis, como tem muitos sintomas, a gente vai tratar os sintomas. A gente sabe que a fisioterapia é extremamente importante na reabilitação. A gente tem um tratamento com acupuntura e eletroacupuntura. Então, a gente pode fazer um tratamento, acompanhamento, para tentar reduzir esse tempo de sintoma, assim como algumas medicações que a gente trata. Então, é importante saber que dá sim, tem tratamento. Se a pessoa ainda tem sintomas desde dor de cabeça, perda de memória, alteração visual, de campo visual, o sintoma de perda do gosto ou do olfato. Nós temos sintomas de dores musculares. Tem pessoas que é como se você tivesse feito uma academia, que você fica com aquela dor em membro inferior. Nós temos sensação de dormência. Então, dormência nos pés, dores tipo choque, que a gente chama de neuropatias pós-Covid. Então, assim, se as pessoas forem conversando com quem tem, vão conseguir uma gama de sintomas. Nós temos mais de 200 sintomas ditos que podem acontecer nesse pós-Covid, né? Então, alguém que tinha, imagina, nós percebemos que são mais comuns em mulheres, pessoas que sofrem de alguma doença crônica, por exemplo, quem tem fibromialgia, quem já tinha alguma dor crônica, uma dor lombar, algo que já sofria, geralmente tem uma tendência. Pessoas que tiveram um quadro mais graves, que precisaram de internação, também sofrem mais de dores crônicas, ou até quem teve um quadro leve, mas tem algum desses diagnósticos, doenças associadas, hipertensão, doença cardiovascular. A gente percebe, estamos descobrindo alguns sintomas que podem ser fator de risco para ter essa doença. Mas qualquer pessoa, né, pode estar propícia a ter esses sintomas. O importante é você saber que não é incomum,
não é para aguentar ou suportar ou achar que é queixa, que é, né, minimizar, achando que, não, é algo que eu estou sentindo, mas sim, você pode estar sentindo, tem tratamento, você pode buscar um especialista para tentar amenizar esses sintomas e durar menos tempo, né, que também é importante para você voltar à sua rotina, ao trabalho, né, que é o que a gente deseja, né, você passou aquele susto de ter sido diagnosticado e você quer voltar à sua prática, sair de isolamento, conversar, né, voltar a trabalhar, né, para a gente ter, e às vezes esses sintomas te impedem, te atrapalham de retornar, né, à sua prática. Eu não conheço, assim, ninguém que teve um impedimento total e que não conseguiu mais retornar, mas retornando, os desconfortos continuam, né? Então, eu falei da minha falta de memória, conheço muita gente que ficou... E não é uma falha de memória igual à falha de memória de quando a gente está estressado, de quando a gente está cansado ou está envelhecendo. Não, é uma falha de memória pontual, mas palavras fogem, existe uma inversão na ordem das palavras, eu acho que na construção da nossa sinapse, e é bem o que você falou. Parece que foi um efeito lá nas minhas células nervosas, né? E aí a minha pergunta é a seguinte, esse tratamento que você falou, a fisioterapia seria um bom tratamento, ele não envolve o sistema nervoso central? Não deveria ser algo que envolvesse o sistema nervoso central, já que o vírus atacou lá? Não, então a gente tem o tratamento, são vários tipos, né? Então, é tratar os sintomas. A fisioterapia para reabilitação motora, muscular, fisioterapia olfatória, então existe a fisioterapia para determinados sintomas. Para o caso de algumas que têm alteração de sistema nervoso central e periférico, então, por exemplo, as dores neuropáticas, a memória, a gente pode ter alguns tratamentos medicamentosos ou comportamentais. Então, por exemplo, você fazer treinamento mesmo, praticar a sua coisa, alteração de memória, tem treinamentos, né, para isso. E também tem o tratamento com acupuntura ou eletroacupuntura, que também são sintomas de dor, né? Então, nós temos vários tipos de tratamento. A fisioterapia é um deles e entra dentro do protocolo. A gente estimula o paciente a retornar. Se você pratica atividade física, você retornar o quanto antes. Se você pratica alguma outra atividade também, você retornar. Então, esse retorno para você reabilitar e voltar na sua funcionalidade, né? Como você falou. Né? Perfeito. A alimentação interfere na melhora desse quadro? Com certeza. A gente tem aquelas... Eu brinco que não tem um médico que você não chegue e fale dos 3 pilares, né? Alimentar-se bem, né? Atividade física e o cuidado com sua saúde mental, né? Então, assim, a gente viu que o Covid, esse síndrome, tudo que a gente está vivendo, né? O isolamento, o medo, né? Essa nova forma de se relacionar, né? Com o mundo e com as pessoas, influenciou muito nesse. Então, a alimentação é extremamente importante. A gente já tem que... A alimentação, ela libera radicais livres, tem alguma influência, assim como a prática da atividade física e também a sua saúde mental. Se você perceber que você está com uma tristeza diferente, que você não está conseguindo voltar a lidar, que você às vezes tem que sim procurar ajuda e medicar e não sim deixar isso como se fosse algo normal, né? Aliás, a gente não pode esquecer, na semana passada eu conversei bastante com quem assistiu o programa com frequência sobre o Janeiro Branco, né? Até contei do episódio de um amigo que tirou sua própria vida. A gente não pode ser negligente em relação a essas dores emocionais. Precisa buscar ajuda, porque não é uma brincadeira, né? E a vida é linda, e eu sei que quando a pessoa tá doente, ela não enxerga essa beleza na vida. Então tem que procurar ajuda sim, tá bom? Agora, doutora, eu não sei se é impressão minha, mas assim, por tudo que a gente tem vivido de 2020 pra cá, com tudo novo, porque na verdade é uma doença nova, com sintomas novos, e a síndrome pós-Covid também, que começou a ficar muito clara de que ela existia, também não é nada muito antigo, é tudo muito novo. Você acredita que a gente vai ter mais informações, com mais pesquisas, com mais assertividade, tanto no tratamento dos sintomas quanto do pós? Com certeza, com certeza. Nós temos esperança total nisso e nós estamos avançando. Se a gente for pensar em fevereiro, março de 2020, para o que a gente avançou agora, a gente avançou muito, a gente tem muitas informações. A gente tem o que é a prevenção, a gente tem a vacina, a gente já sabe lidar com essa doença, a gente já sabe ver quem são alguns fatores de risco, a gente já está muito à frente e com certeza, mais para frente, a gente já tem uma série. Então, eu sempre falo, saliento para os pacientes justamente isso. Então, você não está sozinha, a gente pode tratar, saiba que a gente tem como melhorar isso aí. Então, se está incomodado, se está atrapalhando, se isso está, não negligencia, né? Tenta buscar. E acredito sim que daqui a mais para frente a gente só tem a tendência a melhorar, sim, com certeza. Maravilha. Olha, a doutora Jamile Pereira, ela tá no anestesia_e_dor no Instagram. Você pode mandar um WhatsApp para tirar qualquer dúvida, você pode marcar um bate-papo, né? Você que tem aí qualquer outra queixa relacionada à dor,
Ela é especialista em dor. Pode buscar que eu tenho certeza que você vai estar bem acompanhado, tá? O WhatsApp é o 11 9 7230 8525. 11 9 7230 8525, certo? Certinho. Muito obrigada e até a próxima. Prazer, viu? Prazer te receber novamente, viu? Obrigada.